Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma chamada do Incopod. E hoje a gente trouxe um tema que conecta diretamente liderança, propósito e, claro, mudança, porque isso é um fator que acontece muito em tecnologia, não é mesmo, Aline? Exatamente. Hoje a gente vai discutir sobre a jornada de transformação. Mas, antes de entrar no tema, tem recado? Temos recado. Então, primeiro, não deixa de clicar no curtir aqui embaixo, seguir a gente nas redes sociais, ativa o sininho, tá bom? E a gente tem muito conteúdo aí pra vocês, todo o canal. Aqui vai aparecer nossas redes sociais, vocês podem ir lá e seguir a gente, tá? E o nosso tema de hoje é Lead Changing, onde a gente vai falar cultura, transformação e pessoas. E vocês sabem o quanto é importante a liderança no papel de quando a gente fala de mudança. Afinal, é ela que vai nos ajudar, guiar, engajar e entender ali como que isso deve ser conduzido, não é mesmo, Aline? Exatamente. Hoje a gente quer falar sobre o processo de mudança na realidade, o que acontece nos bastidores, os desafios, as conquistas. E para falar desse tema, a gente tem uma convidada que é referência nessa área e ela tem sido nas últimas empresas o norte que tem guiado pessoas e empresas para um objetivo muito maior. Vamos chamar Vamos ela? chamar ela? Seja Seja bem-vinda, bem-vinda, Carolina Caroline Viel. Viel. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Carol, ao nosso espaço. Nós estamos muito honradas de receber você aqui. E aí, assim, antes de começar, da gente falar de tema, fala um pouquinho pro pessoal. Quem é a Carol? Essa pergunta de milhões. Primeiro eu quero agradecer, meninas, muito feliz em estar aqui. Muito feliz mesmo, é uma grande honra. E a Carol é uma pessoa que muito humana, mas acho que hoje a gente vai poder falar um pouco disso, que não banaliza esse lado, né, humano como a gente vê que algumas empresas costumam fazer. É uma pessoa que valoriza muito as conexões. E justamente por isso, por valorizar tantas conexões, que hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta que vai lá no seu início. Como é que a Carol descobriu esse lado humano que levou ela para essa jornada profissional? Eu sou uma pessoa de pessoas. Então, assim, onde eu chego, se eu entro num Uber, eu faço amizade com ele, ele tá me contando a vida dele. Tem uma amiga que falou que eu tenho a cara do sim, que as pessoas me olham e querem conversar, assim. Então, eu tenho uma facilidade para criar conexões. Eu comecei trabalhando com design, assim, acho que minha jornada profissional se iniciou fazendo design gráfico, me atraía, assim, tudo que era bonito, e o que a gente fazia, o que eu achava mais legal é quando, por meio de um layout, de uma arte, você conseguia conquistar alguém. Você conseguia trazer para a pessoa, convencer a pessoa de que aquilo era bacana, assim. Então me atraía o que era bonito. E aí, no meio do caminho, tudo que era bonito me chamava a atenção, assim. Confeitaria, aliás, tem um lado, assim, né, que eu fazer bolos. E aí eu fui me conectando com as pessoas e percebendo que eu tinha muita facilidade para isso, de criar conexões. E então fui trabalhando com comunicação e achando muito maneiro, assim, bacana como o jeito de se comunicar pode fazer com que as pessoas, tipo, queiram aquilo que você tá propondo. Tem um amigo que diz que se eu como um lanche, todo mundo quer comer, assim, porque eu acredito muito que aquele lanche é o lanche mais gostoso que tem. E aí, na comunicação, eu conheci gestão de mudança. E ali foi que eu me apaixonei, porque eu percebi que é uma coisa que fazia muito sentido com o que eu já fazia, meio que instintivamente. E dali eu comecei a perceber que só podia aprimorar, ter técnicas para fazer coisas que antes eu fazia por instinto. E trabalhar também, medir isso, né? Tipo, conseguir mensurar algo que já era meio natural para mim. Então, por meio da tecnologia, né? Tudo que eu fui fazer, toda a minha jornada foi em empresas de tecnologia. Eu sempre trabalhei com isso, mesmo no lado mais artístico, lado mais humano, mas sempre em empresas de tecnologia. E aí foi quando eu conheci em empresas de tecnologia a gestão da mudança e comecei a achar muito incrível você trabalhar com uma coisa tão humana, num lugar onde estão olhando para máquinas, para frameworks, para então foi assim, foi um caminho meio torto que foi me levando para isso,
E aí, por meio também da gestão da mudança, que eu caí no RH, né? Tipo, na área de pessoas. Então, não foi um caminho muito natural, assim. Eu acho que a jornada foi me levando para isso, mas acabou que hoje eu trabalho com pessoas, com cultura, com transformação, mas todo com esse viés de gestão da mudança, que é com o olhar para as pessoas. E é engraçado, né? Porque o corpo fala. Todo mundo fala isso, né? O corpo fala. E eu sou aquela pessoa que... Até contei que no episódio que eu saí emburrada numa foto, porque tinha um bug ainda e eu não queria que o sistema subisse pegou live. Aí a menina pemou anos depois, né? Falou, Jean, você viu você aqui? Nossa, você tava emburrada, né? Eu falei, tava. Então o corpo fala. Mas eu queria O que você... corpo fala e a gente enxerga com os olhos, né? Ela falou da É... beleza. É, ela falou do outro lado, né? Mas existe o lado também negativo, que se você tenta, às vezes, esconder alguma coisa, seu corpo, às vezes, consegue transpor isso de forma negativa. E aí eu queria entender, Carol, um pouquinho, quando a gente fala de mudança, e a gente fala de liderança, eu acho que o papel do líder é muito importante. E a gente sabe que, talvez, em tecnologia, falte um pouco de tato para algumas lideranças. Porque a pessoa que é voltada por tecnologia, é o que você falou, ela teve muito trabalho com máquinas, talvez pouco com pessoas nesse aspecto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é o papel da pessoa que está liderando aquela gestão da mudança, aquela pessoa que está à frente, que está comunicando e fazendo com que aquilo seja transmitido aos demais. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse papel. Tá. É engraçado que você foi falando das pessoas, né, que trabalham com máquinas e acho que a gente tem que entender que quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de alguém que está em sofrimento. Todo mundo que está mudando, porque quando você muda, por mais que te traga algum benefício, você tem que abrir mão de alguma coisa. E abrir mão de alguma coisa é sofrido, você está perdendo, assim. A gente enxerga primeiro o que a gente está perdendo antes de a gente ver o que a gente está ganhando. Então, isso traz um sofrimento, assim. Na literatura, comparam o sentimento de alguém que está em processo de mudança, falam até da curva do luto, né, quando uma pessoa está ali no processo de mudança, que se compara a mães que têm filhos que estão na guerra e que esperam uma ligação, assim. Então, é um negócio super pesado, mas é o mesmo sentimento. Você sente que a qualquer momento você pode perder alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa quando a gente vai falar de mudança é ter um olhar empático, assim. Ninguém resiste à mudança porque quer. Porque tá sofrendo, a pessoa tá sofrendo, assim. Então, existem algumas fases, né, na curva, quando alguém tá ali na curva do luto, que tá mudando. E eu acho que olhar para isso, olhar para, independente se é na tecnologia, às vezes é na vida, né? Quantas mudanças a gente não passa na nossa vida, como a gente estava conversando aqui um pouco antes. Então, é entender que quando a pessoa tá mudando ali, o que a gente pode fazer é tentar identificar, né, o que a pessoa está passando, o porquê que aquilo está sendo tão difícil e dar clareza para a pessoa do porquê que é a mudança, uma boa comunicação, um bom embasamento, né? A gente, falando um pouquinho aqui do processo de mudança, para alguém que precisa mudar, né? E a gente fala precisa, às vezes são mudanças que são impostas na vida ou até em empresa. Ninguém muda aquilo que acha que não precisa, né? Eu preciso ter consciência que eu preciso mudar. Então, eu tenho um exemplo, assim, que é muito... Ninguém vai começar a ir na academia e a malhar se... eu tô sentindo que eu não tô me sentindo muito bem, ou que, sei lá, né, essa roupa que eu gostava já não tá ficando tão legal. Alguma coisa precisa da consciência. Então, a gente, enquanto um gestor de mudança, tem que provocar isso nas pessoas. O porquê que elas precisam mudar. Ajudá-las a perceber, porque a percepção tem que vir delas. Uma vez que elas tenham a consciência da mudança, elas precisam ter desejo, né? Ninguém muda se não quer. Então, a gente vê que, às vezes, a gente chega em tecnologia com um framework incrível, com um sistema que automatiza tudo que a pessoa faz, ela continua olhando na planilha, fazendo o cálculo de ladinho ali. Porque se ela não tem vontade de mudar, não importa, a gente pode vir com a melhor solução, ela não muda, né? As empresas, os projetos são feitos por pessoa. E aí, ok, então ela teve a consciência, teve um desejo, ela precisa aprender como fazer isso, né? Muita gente resiste à mudança também, porque se eu não sei fazer, talvez não seja muito bom, né?
Você tá me dando uma coisa que parece complicada, eu já, isso aqui é muito complicado, vai burocratizar. Então, você precisa ensinar a pessoa a mudar. E depois que a pessoa, né, você ensinou, a pessoa mudou, já participaram de algum treinamento que vocês falam assim, na teoria eu sei tudo, mas na prática Com certeza já. é isso. Então você precisa criar um ambiente seguro onde a pessoa possa treinar habilidades, né? Tipo, eu sei fazer, mas eu tenho um ambiente seguro e controlado onde eu posso errar e não vai dar nada, assim, sabe? Porque em empresas você não pode errar, né? Assim, a gente sabe que até metodologia ágil fala de errar rápido, mas assim, nenhuma empresa quer que o seu colaborador, suas pessoas errem, né? No fim do dia é isso. Então a gente precisa criar um momento onde a pessoa possa desenvolver habilidades para isso. E depois reforçar, né? Porque a gente tende a voltar para o estado original. Então, sustentar uma mudança é muito mais difícil que mudar, né? O ser humano, ele tende a voltar para o estado original o tempo todo. Então, tem algumas técnicas para você poder sustentar a mudança. Então, a jornada de mudança é muito mais lenta. Às vezes a gente fala, eu dei go live no projeto. Acabou, deu certo. Não, a mudança começa aí. Entendeu? Então, assim, sustentar a mudança é um projeto que vai muito além da própria mudança, sabe? Então, é esse olhar um pouco mais complexo. E aí tem, claro, inúmeras ferramentas, frameworks, habilidades, né? A gente fala de pessoa, não tem bala de prata. Então, não tem uma técnica que é 100% certa. E fazendo, mensurando, ajustando, adaptando. Mas sempre olhando para isso, para a jornada da mudança da pessoa que é sempre abrir mão de alguma coisa, sabe? Ela tá sempre perdendo alguma coisa. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um olhar empático e tentar sentar nessa cadeira, sabe? Acompanhar essa jornada da pessoa e ver que ofensores podem estar fazendo ser mais difícil para ela mudar e ajudá-la nessa jornada. E, Carol, ainda nessa pergunta da Ju, né, sobre o líder que vai passar por esse processo, né? Ele ainda tá em negação. Tá. Quase que um processo terapêutico, né? Primeira coisa é a negação, aí vem a aceitação. Qual é uma principal ferramenta, assim, que você acha essencial trabalhar com essa equipe dentro de um processo organizacional? E recentemente eu sei que você conduziu um projeto de rebranding, que vem fazendo esse papel, eu tô acompanhando aqui, ó, de bastidores. Quero entender como é que você conduziu esse time. Tá. Aí, bom, rebrand é uma boa, né? Porque quando a gente fala em rebrand, a pessoa pensa na marca, né? Já pensa na logo e nas cores. E é isso, mudou, foi tudo bem. Mas é uma mudança cultural, né? A gente revisitou valores, propósito. Então teve uma grande mudança envolvida aí, assim. Então, além das questões práticas, né? Como eu falei para vocês, vamos tentar encaixar naquela jornada, nesse framework que eu falei do desejo, de não sei o quê. Então, a primeira coisa, quando a gente foi trabalhar a marca nova, né? Olhar para isso, o que a gente queria passar com isso, o que as pessoas que nos vissem queriam sentir, né? Qual é a imagem que a gente... Lembra do desejo, assim, da consciência, do porquê que a gente precisava. Então, a gente fez um aculturamento muito grande em várias sessões menores com grupos da empresa para fazer essa sensibilização do porquê que a gente precisava mudar. Essa é aquela fase que vocês já devem ter ouvido as pessoas falarem assim, em time que tá ganhando não se mexe, deu certo até agora, né? Então, o que a gente fez? Então, a gente fez uma grande sensibilização para mostrar que era preciso mudar, né? Que mudar significava longevidade, significava ser relevante, significava várias coisas que nos dariam, né? Nos dariam gás para dobrar, triplicar o tempo que a gente já tinha, né? De história. E com isso, a gente, né, com essa consciência e com a marca nova e com as cores, a gente despertou muito o desejo das pessoas, assim. Tinha um apelo visual, né? Tinha um apelo visual das pessoas olharem e ter orgulho e falar, nossa, eu sou assim agora, né? Porque um colaborador, a empresa é feita de colaboradores, né? Sem isso, ela é um CNPJ e algumas paredes ali mas as pessoas olharem e falar, eu quero ser isso aqui é muito legal, assim. E isso que faz, basicamente, a mudança acontecer, quando as pessoas querem ser aquilo, elas querem participar daquilo. Porque quando você bota o seu DNA, né,
Ninguém tem um filho feio, um cachorro feio, um marido. Tudo que é nosso é lindo, é maravilhoso, é o mais lindo, assim. Tipo, o meu filho é o mais lindo adolescente de quase 17 anos. É o mais, eu tenho certeza, porque ele é meu, A né? Juliana é sua vez. Agora você, a sua filha, Ai, minha filha é a mais linda de é a todas. mais linda de todas. É isso. A gente olha lá até a gente fala, nossa, hoje é mais bonitinha, né? Mas não, é. A Laté Desde era o mais primeiro- linda, não Desde o importava. primeiro Sempre é mais momento. lindo. Nosso cachorro. Eu acho a minha cachorra a cachorra mais linda. E ninguém me mostrou ao contrário, porque ela é minha. Não tem como você resistir a uma coisa que é seu. O meu é o mais bonito, assim. Então, é o mais bonito, é o mais legal, é o mais incrível. Então, quando o Aquela compra projeto... efetiva, né? É. Quando o projeto é nosso, não é da empresa, né? E aí aquele de mudança impositiva, mudança participativa, né? Quando você faz com que as pessoas entendam que aquela mudança é nossa, que nós somos aquilo, as pessoas têm uma tendência menor de resistência, né? E a gente aumenta a chance de engajamento. Então a gente fez as pessoas. Desculpa, bati aqui, vamos de novo. A gente fez as pessoas entenderem que nós éramos aquilo agora. Que nós éramos aquela cara bonita, né? Tipo, aquela mudança, aquele apelo. E aí vem né? Como que a gente vai ensinar as pessoas? Quais são os nossos valores? E aí a gente, obviamente, quando a gente tá falando de um grupo maior, aí tem vídeos, tem várias técnicas que a gente faz para mostrar quem nós somos agora, para culturar as pessoas a falarem como a gente deve falar, a pensarem como a gente deve pensar, né? A terem os valores que se conectem com a gente. Então, fizemos ali uma grande campanha de comunicação, engajamento, tutoriais, né? Enfim, uma mudança de marca, né? Tem vários desdobramentos ali. E é isso, assim, né? Vamos treinar as habilidades. A gente tem um grupo de influenciadores e agentes de mudança, né? Que são os nossos changers. Então, vamos trazer as pessoas para potencializar a informação. A gente acredita muito mais, eu vou acreditar muito mais se você me contar uma coisa, Aline, do que se eu ler no informativo. Porque eu te admiro, eu confio em você, eu acho você incrível, isso tudo é verdade. Que bonitinha. Então, quando a gente mapeou, né, influenciadores, pessoas que por si só têm uma rede de conexão, e a gente usa disso para que as pessoas, a gente brinca que é a fofoca do bem, né? As pessoas contem o que acontece ali para os seus, né? E a gente mede isso, tem muito impacto. Então, quando a gente mede, assim, uma ação de engajamento e quando a gente coloca nos nossos changers, né, que a gente vê que às vezes triplica. Esses dias a gente fez uma ação que aumentou em 300% o resultado, 300%, com o apoio deles. Então, é o que a gente ainda não acabou, né? É uma coisa que a gente ainda vai ter que fazer alguns reforços e tudo, mas foi um projeto muito bonito do ponto de vista da complexidade, da grandiosidade e envolver ali, a gente tá falando de envolver 3.000 colaboradores, né? Porque no fim, um rebranding impacta todo mundo, né? O que eu achei legal que você comentou foi no sentido de quando a gente dá um go live, na verdade é muito real, né? É ali que a vida real começa, né? Então, eu dei um go live de um rebranding, mas é a partir de agora que as pessoas vão receber a minha mensagem da identidade visual e elas vão querer fazer parte desse projeto como um todo, elas vão querer fazer parte dessa cultura. É o meu, é o mais bonito, é o mais atualizado. E aí eu vou compartilhar. Carol sabe dessa história, mas a Juliana não. E nem quem tá em casa conhece. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Carol em um projeto. E por isso que ela está aqui. Assim como ela diz que me admira, eu sou super fã dela. A gente teve a oportunidade de fazer um projeto juntas. E aí, na estruturação daquele projeto, eu tava pensando tão pequeno. Tão pequeno. E aí, numa conversa com a Carol, ela falou assim: imagina, olha o tamanho das coisas que vocês estão fazendo. Coloca glamour aí. E aí, quando ela usou um coloca glamour aí, eu falei assim: gente, é verdade. Olha o tamanho. Era um trabalho de mais de ano de desenvolvimento de uma equipe. A gente ia fazer o lançamento de um produto. E eu não tava colocando glamour. E ela falou assim: o teu cliente paga, né? Ela começou o dia dela aqui contando, né, que ela vendia com o visual, né? O teu cliente paga o preço que você diz que você tem.
Então a gente vai colocar glamour nesse projeto. E aí foi talvez o maior projeto de lançamento da minha vida, acompanhado da Carol. Não, e é verdade, assim, pensa. Era um projeto incrível, é ainda, né? Um projeto incrível, porque a mudança continua, né? A gente tem que continuar trabalhando nisso. E quem vai. Se ela não acredita que, tipo, poxa, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando nisso, olha o tamanho disso, quem é que vai acreditar, né? Então foi muito, muito legal mesmo. E a gente lançou esse glamour aqui, né? A gente põe glamour Foi. nas coisas E foi agora. inclusive quando eu conheci a proposta dos Changers. É. E aí ela fez a piada que na época eu participei era uma piada interna dentro da corporação que a gente falava. A gente é tudo aqui fofoqueiro com propósito. Isso. Por quê? Porque a gente, né, passa pra frente a mensagem do bem. E através de uma brincadeira, o alcance dentro desse processo de lançamento foi assim surreal. O tanto de compartilhamentos, né? A gente conseguiu fazer um super movimento no LinkedIn, de forma que o nosso time, né, de vendas tivesse um apoio da própria estrutura da empresa em alcançar os nossos potenciais clientes e os clientes, que a gente fala, os clientes da base e os novos clientes. Foi muito gigantesco. Então, acho que dentro do contexto da minha pergunta, a principal ferramenta é a gente saber trabalhar a comunicação. Trabalhar a comunicação. Olha só, pensa uma coisa. Muita gente pensa assim, eu quero divulgar essa minha notícia. Quando a gente tá falando de empresa, né? No LinkedIn, no Instagram da empresa. A empresa vai estar falando que eu sou bom, que eu sou incrível, que isso que eu tô fazendo é legal. Só que quando a gente vai ver mesmo nos números, assim, se você vai comprar uma coisa, tá? Então, assim, a marca está falando que esse produto, que essa água aqui, que é incrível, ou se você vê todo mundo tomando aquela água, você fala, por que todo mundo tá tomando essa água? Eu não tô tomando. Eu quero essa água assim, por que todo mundo tá falando desse produto dela? Não. Espera um pouquinho, né? Então o alcance fica maior, porque cada um tá compartilhando, assim, quando a gente tem porta-vozes que falam, assim, dá muito mais resultado do que a gente olhar uma conta, uma pessoa, uma empresa falando que aquilo é bom. Então foi muito legal mesmo, né? Foi. E um segundo, né, depara que você falou sobre o papel a escolha dos influenciadores para transmitir essa mensagem. A gente sempre fala aqui sobre, né, tem um livro que eu menciono praticamente todo episódio, que é você fazer o copy, né, faça recortes dos seus artistas favoritos e crie a tua identidade. E o papel desse influenciador é alguém que você tá olhando como uma referência. Poxa vida, então se a Carol tá compartilhando isso, cara, essa água realmente é boa, deixa eu ir lá olhar. E o potencial que isso vai virando, né? No final das coisas, no final das contas, a gente tá falando de novo do poder da influência humana, sempre tecnologia levando pro lado humano. Não Né? tem aquele que a gente fala que a gente é um recorte das 7, 10 pessoas que a gente mais convive, conhece. Sim. Eu tava agora recente numa viagem, né, familiar ali, e aí a gente ria muito porque eu tenho algumas palavras bem peculiares, assim, mas enfim, né? Eu tava com a minha cunhada e ela começou a achar muito divertido e falar as palavras que eu falava, assim. Então, quando viu, a gente já tinha um dialeto próprio, e aí eu peguei alguma coisa que o outro falava, e aí quando viu, olhei aquele grupo, que era um grupo pequeno, que estava interagindo, né, por conta da situação muito, a gente falava as mesmas coisas, e que talvez se a gente falasse aqui na mesa, vocês vão falar, oi, o que é isso? Né? Então, o mesmo acontece na empresa, numa mudança. Se é uma coisa que é tão falada e que, sabe, se você gosta, e se você falou, e se eu vídeo. Eu também sou isso, assim, eu também quero ser. O ser humano tem um pouco disso, né? Ele não quer ficar de fora, ele quer ser o que todo mundo é, o que todo mundo gosta. Se todo mundo tá falando disso, eu também tenho que falar. Então, esse é uma boa ferramenta, né? Uma ferramenta humana, mas pra gente conseguir o resultado de uma mudança. Tudo começa na comunicação. E Tudo. o ser humano querendo fazer parte de um grupo. Isso, de aceitação, né? A aceitação. Carol, agora você falou de projetos bonitos. Agora eu quero um case que foi um projeto assim de gestão de mudança do qual você falou, caracas, esse foi muito difícil. Bom, Tava pensando, não quero nem falar. não quero. Vamos pular essa pergunta. Não, vamos lá. Eu acho que os projetos mais difíceis,
não são nem os que têm um desafio de mudança maior, mas é quando você tem que convencer a empresa numa mudança que talvez gere um investimento muito alto. Então, como a gente está falando de pessoas, e a gente está falando de pessoas e de empresa, não dá para a gente também abstrair, né? O que a empresa espera no fim do dia e a função dela, e como que a gente pode encontrar um equilíbrio, assim, de resultado, de humanidade, de mudança. Então, acho que um dos mais complicados foi quando a gente queria sustentar um grande investimento em aprendizagem. Era um grande investimento que já fazia 4 anos que estava rolando esse investimento na empresa e eles não viam nenhum resultado e eles queriam cortar esse investimento. Então, eu acho que esse foi o maior, porque no fim das contas, eu criei um business case, assim, onde eu tive que convencer o fornecedor de aprendizagem, né, que era externo, a me fazer uma condição muito diferenciada, definir indicadores que iam medir, porque por isso tem mais alguma coisa, né? Às vezes as pessoas acham que mudança é intangível. Então, assim, como que eu vou saber se as pessoas compraram a mudança? Porque, pessoas não dá pra gente mensurar. Só é intangível que a gente não mediu ainda. Então, assim, tudo dá pra medir. Então, dá pra você medir, talvez não é um pilar tão exato, mas você mede o engajamento, você mede numa pesquisa de clima, você mede a satisfação das pessoas, né? O ENPS, então a satisfação do colaborador dentro da empresa. Então, tem várias... eu mapeei vários indicadores que teriam uma mudança ali, e aí mapeei as pessoas que atuavam em clientes estratégicos, mapeei qual era a nota de NPS do cliente, sabe? Então, criamos ali um grande pool ali de indicadores, e aí fizemos todo esse processo de mudança, de aculturamento, de ter changer também para multiplicar. Então, a gente fez uma grande jornada ali, um grande plano de gestão de mudança, e no final a gente conseguiu aumentar em mais de 70% vários dos indicadores que a gente estava mensurando, e conseguiu mostrar para a empresa que aquilo dava um retorno do investimento. Então, a gente conseguiu provar o retorno do investimento, e isso virou um case tão legal que eu acabei falando num evento, assim, e me rendeu até uma apresentação na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, de, como um grande case, assim, as pessoas votaram nele para ir apresentar lá, e ganhei até uma placa legal ali de personalidade de RH, mas foi justamente porque a gente conseguiu, com esse case, assim, aumentar o investimento em educação, né? Conseguiu provar que isso dá um retorno para a companhia, mas acabou sendo, apesar de o resultado foi muito legal, foi difícil, porque toda vez que você tem que provar um investimento, e aí quem nunca, né? Então, a gente tem que fazer algo menorzinho, assim, e potencializando, mensurando. E acho que quando a gente traz dados também, acaba ficando mais fácil. Por isso que eu gosto de medir tudo, assim. Mesmo trabalhando com pessoas, eu gosto de mensurar tudo que a gente está fazendo. É uma área muito estratégica, que lida diretamente com os investidores, Sim. né? Tem que partir de lá, né, Carol? Se não partir de lá, Não, e como que você fala para um investidor assim, vamos colocar as pessoas no centro? Aí eles vão olhar e falar assim, abraçadora de árvore, né? bom, provavelmente bom. Como que você faz isso no equilíbrio, né? Quando a pessoa fala, humanizando o processo de mudança. Eu gosto muito dessa frase, humanizar o processo de mudança. Mas você não tá falando de fofurice, você tá falando de estratégia. Porque se toda mudança custa muito caro, né, para uma empresa. E quando você tem ruído na mudança, quando você tem pessoas desengajadas, e se as pessoas não comprarem a mudança, ela não acontece. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de retorno de investimento, a gente está falando de economia, a gente está falando de dinheiro, né, de estratégia. E a empresa necessita, querendo ou não, de um equilíbrio, vamos dizer, financeiro, né? Então, Com não é certeza. não é só o lado humano. Embora o lado humano seja o lado totalmente estratégico. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa palavra estratégia dentro da gestão da mudança. Qual é o papel dela, o maior papel que ela tem quando a gente fala de mudar?
Nossa, totalmente ligada, né? Estratégia. Toda vez que a gente vai falar de mudança, vai trabalhar, né, com a mudança efetivamente, a gente cria um plano estratégico de gestão da mudança. Então, assim, esse é a primeira entrega de uma gestão da mudança. E aí tem, claro, uma fase de diagnóstico. É tão. E o que você fala assim, nossa, que grandes ferramentas vocês usam, já que está falando de pessoa. A primeira é escutar, né? As pessoas querem ser ouvidas. Às vezes você só senta e te escuta. Por que você está resistindo? E aquilo. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem ser enxergadas, assim, né? E cá, no papel de colaboradora, eu vou expor uma opinião, quero que você discorra em cima dela. Por Porque favor. a estratégia, ela tá vindo Hum, do topo, né? aham, É da empresa aqui, do uhum. board, vem uma estratégia do qual Carol está ali mapeando um plano de desdobramento. Mas a cultura, Não. ela vem de baixo. Na verdade, quem faz a empresa é quem tá de baixo para cima. Uhum, Eu acho que o grande desafio da gestão de mudança é fazer esse encontro de contas. é isso. As pessoas versus a diretriz estratégica. Uhum. Como fazer isso? Essa pergunta é boa. E ela. Se eu falar que tem uma receita de bolo, não tem. Mas o que que a gente tem que E a Carol é fazer? confeiteira. É. Ela não contou isso, mas ela é confeiteira. Sou confeiteira. Mas assim, o que que tem, o que que a gente deve fazer, assim? Então, primeiro a gente tem que entender qual é a cultura existente, né? Que é aquela que a gente escuta no cafezinho, nas reuniões. Vocês já entraram numa empresa onde alguém fala, mas isso aqui não funciona. Aqui. E normalmente são uma pessoa que foi ferida em algum momento, né? Que é uma pessoa que, sei lá, se decepcionou, resistiu. Porque quando a gente fala também de mudança, as pessoas às vezes ficam presas, né? Numa das etapas da mudança que não tá muito legal, né? A gente fala que é o vale do desespero, sabe? Então, você tá aqui. Para você chegar aqui, você passa pelo vale do desespero, que é onde você acha que vai dar tudo errado, né? Então, E você tem acho que tanto em cima quanto embaixo tem um vale. o vale. Às vezes você fica no vale, assim. Você dá a mão no vale, no vale. E pensa, o vale do desespero, ele é muito solitário e desesperador. Então, quando alguém passa por ele, você quer agarrar. Se você tá presa lá, então normalmente a pessoa que diz assim: "Ih, Aline, aqui glamour não dá certo. Aqui a gente tem que fazer sem glamour". Tipo, é uma pessoa que tá presa ali em algum momento, né? Então a gente dá a mãozinha pra ela e vai levá-la pra lá. Mas o que, né, pensando aqui na diretriz estratégica e no que as pessoas querem. Tem muita empresa que usa mudança impositiva. Já ouviram assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Com É certeza. isso. Essa é a mudança mais fácil de se conduzir do ponto de vista da empresa, né? Porque é isso que você tem que fazer. Se você não quer, um beijo e tchau. Mas é a que gera menos engajamento. A pessoa não vê propósito naquilo. As pessoas são movidas a propósito. A motivação. A motivação é o quê? O motivo mais a ação. O que, que me faz sair da cama e trabalhar? Gente, todo mundo, claro, trabalha, né? Pelo salário, pelo dinheiro. Mas assim, não é só isso. Isso não sustenta. Se você tem só isso que te prende numa empresa, rapidamente você vai embora. Então, assim, quando você tem uma mudança impositiva, você tá dizendo pra pessoa isso, eu tô te pagando e você faz aqui o que quiser, não faz sentido. Se não faz sentido pra mim, não faz com que eu sinta alguma coisa, talvez faça com que na primeira oportunidade onde eu veja que tem algo que conversa mais com os meus valores e tudo, me faça ir embora. Então, a primeira coisa é fazer com que as mudanças sejam participativas, que é o contrário da impositiva. É encontrar um propósito naquilo. Lembra do rebrand? É encontrar um propósito que faça a pessoa entender que se aqui vai mudar, eu também vou ter ganho com isso. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim: nossa, de um tempo pra cá, tudo que a empresa tá fazendo faz com que eu tenha orgulho. Eu mostro pra minha esposa. Tipo assim, olha que legal a empresa que eu trabalho. Então, às vezes, é uma coisa tão pequena, assim, mas as pessoas têm que entender uma motivação para elas têm que ter uma conexão com aquilo, né? Às vezes é pelo visual, às vezes é você traduzir uma estratégia. O que que eu ganho com isso? Lembra que mudança você perde, você tá sempre perdendo, né? Você tá tendo que ressignificar alguma coisa. E aí, quando você vai traduzir alguma diretriz estratégica, você tem que encontrar em que ponto aquilo pode se ligar com as pessoas. E a pessoa falar: olha, eu gostei, eu quero isso pra mim, assim, eu quero mudar.
Então, acho que é o grande, né? E aí tem a linguagem que você faz isso, eventos que você faz isso, né? Tem algumas estratégias que você pode usar para isso. Mas você é o elo entre a estratégia da empresa e a execução, né? Você é o que está olhando, diferente de um gerente de projeto, né? Que está olhando para o cronograma, prazo, entrega, quais são os entregáveis. Você está olhando para as pessoas que estão envolvidas nisso e o que elas estão precisando em cada um desses momentos dessa jornada, entendeu? Então, no fim do dia, assim, você é um grande elo, né? Que tem que traduzir aqui o que precisa ser feito e que as pessoas encontrem uma motivação para fazer isso, né? Sei lá, uma pessoa que está cortando madeira, numa mudança impositiva, ela vai dizer, eu tô só cortando a madeira. E numa mudança participativa, ela tá, sei lá, construindo uma escola, assim. Então, ela tem um propósito em cortar aquela madeira, assim. Ela tem um propósito maior em fazer o que ela tá fazendo. Então, eu acho que no fim do dia é mais isso, assim, ajudar as pessoas a encontrarem um propósito, uma motivação para aquilo que elas fazem e o quanto isso pode significar alguma coisa. E, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho do desafio Hum. disso quando a gente envolve pessoas de muitas áreas, ou seja, quando a gente começa a tocar em muitos âmbitos da organização, é, como que fica essa complexidade da gestão da mudança? Porque eu enxergo que, às vezes, uma área tem um objetivo, a outra tem outro, a rádio peão rola e, às vezes, está tudo meio disperso. Então, como que é essa complexidade quando a gente fala em envolvimento de muitas áreas na organização e objetivos muito diferentes? Boa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear, é uma das funções, né, da gestão da mudança, é mapear stakeholders. Então, a gente tem um mapa de stakeholders, que pode ser uma pessoa, uma área, um fornecedor, e aí a gente tem que classificá-lo. Uma pessoa ou uma área, ou não sei o que, ela é classificada na mudança do ponto de vista de resistência. Então, ele é um vendedor, ele é um boicotador aberto, um boicotador velado. Sabe o boicotador velado? É aquele que fala, Aline, conta comigo. E vira as costas e fala, é esse. Adorei Então, a definição, vou aderir. e aí, então é do ponto de vista da aceitação à mudança e da influência dele. Pensa um boicotador velado influente. Você fala, não. Então, primeiro você mapeia, e isso é vivo, você vai fazendo durante todo o projeto, né? E eles têm lá corzinhas, a ideia é que você vá revertendo isso. E aí você vai tomando ações para pessoas ou equipes diferentes. Então, essa equipe, vamos supor, a gente vai mudar um sistema, mas foi essa equipe que fez o sistema antigo. Então, eles têm uma tendência a resistir mais, porque você está jogando fora. Porque pensa, ó, para você ter um sistema novo, você tem que falar dos benefícios do sistema novo. E aí, com isso, às vezes vai meio que falar mal do sistema velho, né? Você vai meio que dizer que ele não é bom, porque o que está chegando agora é bom. Só que o sistema antigo, quem fez foi a Aline, assim. Não pode Qual falar é mal a do que eu fiz. possibilidade de ela aderir a essa mudança? De ela resistir a essa mudança é muito grande. Então, assim, a Aline ou a área da Aline é algo que a gente vai ter que ter ações diferentes. Talvez a gente vai tirar ali da área da Aline pessoas que vão ajudar a treinar o sistema novo, que vão, sei lá, fazer testes no novo para ajudar, entendeu? A gente vai fazer com que o time da Aline participe dessa mudança nova para eles sentirem menos que eles estão perdendo alguma coisa no sistema antigo. Então, a gente vai mapeando essas áreas, e aí é muita conversa, assim, é muita conversa, porque eu tenho que entender quem é a Aline, qual que é a história dela aqui na empresa, o que que ela fez. A gestão da mudança conversa e entende muito o que está acontecendo, às vezes, na conversinha do corredor, né? Vocês falaram que o corpo fala. Às vezes a gente está numa agenda e vocês estão assim, claro, ótimo. Não, conta comigo, certeza. Uhum. Sabe? Então você fala assim, pô, tem alguma coisa errada, ou a pessoa que tá quieta. Por que que tá acontecendo isso? Às vezes, gente, é tipo, sei lá, ele senta embaixo do ar-condicionado e odeia, e é só isso, assim. Às vezes tem uma história maior, olha, esse daqui foi ele que fez, que ajudou a fazer. Então a gente tem que ir conversando, entendendo, e aí nessa ferramenta a gente vai mapeando o status de cada um durante a mudança, né, ali,
e tomando ações para ir tentando mitigar, né? A gente, em gestão da mudança, não mitiga erro, mitiga impacto organizacional. Então, quando você vai ter uma mudança, você pensa em todos os impactos organizacionais que essa mudança pode gerar, e aí você vai tendo planos de ação para mitigar os impactos, para que ela tenha menos resistência. E cá dentro desse impacto organizacional, preparar o time de liderança para ser um líder mais empático faz parte desse escopo? Com certeza. Gente, um líder, ele é responsável, se eu não me engano, acho que é por 70% a mais de adesão ou de resistência a essa mudança. Por quê? Pensa só, tá? Tá tendo uma ação na empresa onde, sei lá, vieram vários comunicados, o RH gosta de fazer, né? Sempre uma ação que chama todo mundo para fazer. Se o seu líder, você fala assim, ó, poxa, líder, o RH mandou aqui, aí ele diz, ah, bobeira, isso aí, acabou, matou. Entendeu? Porque ele, teoricamente, a gente sabe que tem exceções, é a pessoa que você confia. Se ele, dentro de uma empresa, falar, ah, não, isso é bobeira, você já é bobeira, não vai fazer mais. Então, preparar a liderança é sempre um, um passo muito importante numa mudança organizacional. Sempre muito importante. E a liderança você prepara antes mesmo, assim, para que eles sejam potencializadores. Veja que não é o grupo de influenciadores. Um líder não deve ser um influenciador numa gestão da mudança. Ele é um influenciador natural, mas não daquele grupo, sabe? De changers, assim. Aquilo a gente tem que ouvir do nosso colega de trabalho, que senta ali do lado, que almoça comigo, que, né? Mas um líder também deve ser preparado para ele ser um grande agente de mudança, né? O líder é um dos principais agentes de mudança. Então, treinar a liderança, preparar, aculturar, dar ferramentas, é uma técnica muito importante para você usar sempre antes, né, de mudar alguma coisa efetivamente. Eu diria que ele é um porta-voz, né? E Isso. assim, acaba sendo algo, na verdade, querendo ou não, né? Às vezes pode até ser um pouco impositivo a parte do líder, o papel do líder nessa função, mas porque eu enxergo mais ou menos assim, se meu líder tá usando, putz, eu também tenho que dar valor e usar também. Independente se eu acho, talvez, que eu não concorde tanto, eu preciso minimamente tentar. Então eu acho que o líder tem esse papel de porta-voz, é quase meio impositivo, mas se ele usa, os outros vão querer usar também. Os seus Isso. liderados vão acabar querendo usar também. Porque você, querendo ou não, você é o cara ali que eles vão seguir o que você fala, né? É o exemplo, né? Exato. Exemplo. Pode não ser pode não ser totalmente a referência do que você quer ser, Uhum. mas ele é a referência do que precisa ser seguido. Então ele é o primeiro passo para a pessoa sair daquela, talvez, daquela negação de falar assim, não vou nem tentar, né? E aí eu enxergo muito o papel do líder com esse porta-voz. Não sei se. Não, faz total sentido. E por isso que é tão importante você preparar o líder para ele ir além desse, as pessoas só vão porque eu sou o líder mesmo, né? Lembra do manda quem pode, obedece quem tem juízo, assim? É, a gente tem que dar ferramentas para o líder ajudar a fazer com que essa mudança. As pessoas vejam o propósito da mudança, o que, que elas ganham com isso. Então é isso, a gente vai ensinar e preparar o líder para que ele consiga, né, fazer com a equipe dele esse papel de mostrar o que tem por trás ali da mudança, o que as pessoas ganham com isso. Porque aí a gente vai pro fator inspiração, né? O É, líder pode trazer esse fator inspirar. Vou inspirar a minha equipe a esse utilizar. seria o ideal, né? O melhor dos mundos. A gente sabe que nem sempre acontece, mas eu acho que o papel. E aí, gente, a gente tá falando assim, quando a gente fala, pro líder falar o que a pessoa ganha com isso, é só encontrar mesmo uma conexão e um propósito. Não é inventar nada, mentir nada, vamos criar uma história, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza, principalmente quando a gente vai falar uma coisa que não é tão boa, assim. Nem toda mudança, tem mudança que traz coisas que não são legais, assim. Alguns aspectos da mudança podem não ser legais, às vezes para uma equipe, às vezes para, né? E eu acho que a clareza é a principal fonte, assim, né? Lembra da rádio peão que vocês falaram, né? A gente tem que ser claro com as pessoas, falar o que que a gente, enfim, né? Os pontos que talvez não sejam tão bons, mas os pontos que a gente ganha com isso. É, um líder inspirador, assim, ele tende a engajar muito mais, as pessoas trabalham muito mais, né?
motivadas, com propósito, porque a pessoa vê uma conexão dela com aquilo. Então, Do porquê que eu estou fazendo, né? Tá é claro pra mim, isso. mesmo que eu não acredite que este é o caminho, existe uma empresa inteira trabalhando em prol disso, então eu vou fazer parte. É E isso. às vezes não é nem que eu acredito, às vezes eu não sei, eu não tenho certeza que é o Não caminho, tem né. opinião, né? É, não tenho opinião, sou muito recente, então assim, existem vários contextos, né. É. Mas isso que você disse aqui, Carol, que eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar é, o quanto a mudança porque assim, eu sempre falo muito para o meu time: "Gente, mudar é para o bem, senão, né, a gente não estava mudando". Então eu tento muito trazer isso quando eu falo de mudanças nossas, "Ó, a gente tá mudando isso para o bem". Só que eu nunca parei pra pensar o quanto a mudança tem esse lado sofrimento. Tem. É, o que eu acho que é o que mais assusta quando eu acho que, no fundo, quando a gente fala de mudança para as pessoas, porque é a primeira porta que abre, né. Não, e sabe por quê? Agora vem um negócio assim que é meio maluco, mas a gente não gosta de mudar, isso vem desde da época das cavernas, assim. Porque antes, as pessoas, né, e chegavam no lugar, esgotavam os recursos do lugar, então frutas, legumes, tipo, os animais que tinham lá, acabou, eles tinham que mudar para um outro lugar e talvez no meio do caminho eles não encontrassem, eles chegariam num lugar que já tem alguém, podia ter embates violentos, as pessoas morriam. Então mudar era muito tenso, assim. A gente vai mudar de um lugar para o outro e talvez a gente morra no meio do caminho. Então depois que né, começaram a dominar ali a pecuária, a agricultura, depois que eles começaram a dominar a pecuária e a agricultura, eles começaram a criar silos num lugar e ficar ali e depois construir muros em volta para ninguém vir pegar o meu. Que história familiar. E aí, no meio do caminho, né, eu crio esse muro para ninguém vir aqui, mas eu também não saio daqui, é só o que tá aqui, ó, dentro do meu muro. Então, sair é muito perigoso. Eu não sei o que vai ter lá fora. Para eu ter um outro conceito, né, para eu mudar alguma coisa, mesmo que seja um pensamento, eu tenho que quebrar esse muro que eu construí, que me dá uma segurança, e ir para fora, que eu não sei nem o que que tem. Então, eu conto uma história que quando eu mudei para o condomínio que eu moro, assim, as casas não tinham portão, mas eu pus um portão, porque eu pensei, é seguro eu ter um portão. E hoje ele vive aberto, a gente não nem fecha ele nunca, assim. Mas às vezes a gente precisa de segurança psicológica. E aí, então a gente não vai sair de onde a gente tá, não vai desconstruir o que a gente já construiu, né? É muito incerto. Então, as pessoas tendem a ficar onde elas estão porque é mais seguro. Não significa que é bom, mas às vezes a gente já tá mais acostumado, às vezes até na dor, né, do que então, é por isso assim, desde sempre a gente foi acostumado que mudar era um risco assim, um risco às vezes, imagina, de vida, né, de E você falou dos silos, é muito comum isso acontecerem nas empresas. é isso. A gente se isola nos pequenos silos, que às vezes nem pequenos são, né? Mas É. são as áreas. Aqui eu já tenho o meu próprio processo, eu já sei como conduzir, então não preciso interagir com aquela área. E aí que começa a desconexão, né? Dentro do ambiente corporativo. E ainda falando de liderança, Cá, eu queria que você comentasse hoje, eu acho que existe uma, também é minha opinião, né? Existe uma grande confusão entre o que é ser um líder empático e o que é ser um líder bonzinho. Ah, E aí eu queria que você comentasse a sua opinião a respeito. eu já ouvi bastante, assim, que eu sou muito boazinha. Eu já ouvi até que meu tom de voz não era adequado, porque era muito fofo. E é engraçado que quem trabalha comigo fala, Carol é brava. Eu acho que a gente tem um equilíbrio, assim. E aí talvez eu possa falar aqui que nós mulheres já temos um agravante, assim, né? Que mulher é muito doce, que mulher é muito, muito boazinha. Ai, você é tipo uma mãe, assim, pra. Você é mãe, né, Mari? Assim, uma mãe é sempre boazinha, né? Às vezes a gente é muito mais dura, porque a gente tá formando uma pessoa, assim.
O meu filho, quando era pequeno, ele falava assim, a mamãe que manda. E eu achava o máximo. Aí um dia ele falou assim, sabe por que eu falo que você manda? E eu por quê? Ele falou, porque você é uma grossona. Era melhor ele nunca ter É, justificado. Era melhor ter ficado só eu acho o máximo. eu acho o máximo. É muito difícil, às vezes a gente tem que ser dura, assim. Mas a gente não precisa ser dura sempre, sabe? Eu acho que o equilíbrio, eu não tenho, não é sendo líder ou não, assim. Pra mim é muito, e eu acho que Ju, eu te conheço pouco, assim, mas a Aline que eu já conheço um pouco mais, é muito difícil eu não me colocar no lugar de alguém que tá contando alguma coisa, assim, né? A gente se emociona, a gente chora, porque como que você não vai. Gestão de mudança é você botar o sapato da pessoa e caminhar, tentar caminhar, né? Fazer a jornada que ela faz para ver, tentar identificar quais são os desafios, o que que ela, né? O que que você pode ajudar? Então, se eu tenho um time e eu tenho conexão com o meu time, eu acho que é muito mais fácil, primeiro, eu puxar ali onde eu acho que precisa ser puxado, ser dura se eu acho que precisa ser dura, mas eu não preciso fazer isso o tempo todo, assim. Porque, gente, vamos falar a verdade, assim, ninguém gosta de. Cansa, né? Cansa. Ser duro cansa, assim. Cansa pra quem tá sendo e pra quem tá recebendo, né? Fora que. Vamos fazer uma alusão, assim, vamos pensar numa árvore, assim. Uma árvore rígida, grossa, de galhos grossos, e uma árvore bem fininha, um bambu, assim. Numa tempestade, qual é que. É o bambu, né? O bambu, você fala, vai quebrar. Fino isso aqui não vai durar um nada, assim, mas ele volta pro lugar. E se for alguma coisa muito forte e algo muito rígido, ele quebra. E aí ele não volta mais. Eu acho que a flexibilidade é uma habilidade muito importante para a liderança. Porque você se adapta, né? Adaptabilidade, assim, você tem que se adaptar aos cenários, às pessoas que você conhece, à cultura de uma empresa, aos processos. Se você não se adapta, e aí quando os líderes duros, né, os líderes são mais difíceis de se adaptar, porque você tem uma rigidez, né? Então, se você não se adaptar, você não sobrevive, eu acho, sabe? Então, adaptação, eu acho que é sinônimo de longevidade. Então, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que isso nos faz mais fortes do que o contrário, né? Que é o que as pessoas acham. Arrasou. Arrasou. Deu uma apertada, já fica aí o feedback. E aí eu vou guiar Pro fim. pro fim, mas É, eu queria fazer uma estamos chegando no pergunta. fim. A gente engatou aqui no líder. E, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho para esse líder que tá passando por uma mudança, que vai iniciar um processo de mudança. Na verdade, é difícil dizer iniciar, né? Depende de uma grande diretriz estratégica, mas a gente está em constante mudança, principalmente nesse papel da liderança. Qual é o seu conselho para essa pessoa que está vivendo essa crise, vivendo essa dor? Eu acho que o melhor conselho, a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que conhecer quem a gente é, o que é inegociável pra gente. Eu acho que tem valores que são inegociáveis. Então, quando a gente tá num lugar e a gente tem que se adaptar, a gente tem que ser flexível e a gente tem que saber também o nosso limite. Até onde a gente pode ir e quando que a coisa para de fazer sentido pra mim. Eu acredito muito. Eu sou uma pessoa muito flexível, muito adaptável, e eu acho que talvez isso seja uma qualidade, assim, que me facilite alguns caminhos, mas eu acho que o autoconhecimento, e aí não é só do líder, né, de qualquer pessoa, mas o líder também, assim, o autoconhecimento é muito importante para a gente se entender e poder apoiar o time, assim. Então, como a gente tá falando de pessoa, talvez não tenha um grande conselho que eu possa dar e faz isso que vai dar super certo, assim. Porque a gente tem que se conhecer e tem que fazer sentido, eu acho, pra gente. Eu sou mais expansiva, sou brincalhona, falo pra caramba, mas talvez um perfil mais tímido. Não adianta eu falar assim, faça desse jeito. Eu acho que é se conhecer, tentar ver o propósito que você ou o seu time teria para aquela mudança, como que vocês poderiam fazer parte disso. E aí, gente, mesmo sendo líder, a gente é sempre iniciante em algum assunto. Então,
procure quem você acha que pode te ajudar. Talvez o seu próprio gestor, né? O gestor do gestor. Me ajuda a traduzir isso para o time. A gente não vai saber fazer assim de cara, mas eu acho que esse propósito, essa força de vontade de criar uma mudança menos impositiva e mais participativa já é o primeiro começo, assim. Mas seguindo quem você é. Então, acho que o autoconhecimento talvez seja o melhor dos caminhos. Muito É bom. a maior chave que você tem, né? É. É aquela arma poderosa que é só sua. Agora eu deixo você ir pro final. Carol, chegamos no fim, né? Mas antes da Ah, gente agradecer, a gente queria fazer uma última pergunta pra gente encerrar, tá tá? bom. E essa pergunta é: qual foi a mudança que mais mudou você? Que você fez que mais mudou você? A maternidade, né? Aí a pessoa já começa a querer chorar, né? Pode, tá aqui é liberado. Podemos É. chorar. Eu choro sempre, né, Ju? Já Pera. acostumaram que eu sou chorona Já, já. então tá bom, já me sinto. Vai ter que vir uns lencinhos aí. O meu filho mudou muito né? Mudou muito, assim. Porque eu acho que quando a gente tem um filho, a gente tem que abrir muito mão da gente, né? Pra criar alguém. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande, assim, né? Que valores você tá ensinando pra pessoa, assim. Como essa pessoa vai ser no mundo, assim, né? O que ela vai fazer. E eu tenho muito orgulho, assim, dessa mudança que a gente fez juntos, né? Então, eu, meu marido e meu filho também, né? Porque ele também. Isso me mudou, me ensinou a ser mais dura quando precisa, mais resiliente, mais emotiva, assim, sabe, ver ainda mais a beleza nas pequenas coisas, assim, celebrar as pequenas conquistas, sabe? Entender que a mudança. E aí, quando eu digo a mudança, por exemplo, é uma nota, é uma nova série, ela talvez não seja aquela que a gente tinha expectativa, mas aprender a ver a beleza das pequenas conquistas, né? Celebrar a jornada e não o final. Eu acho que a maternidade é uma grande lição. Tem um livro, né, que fala. Eu vou até pegar depois, que você liderar como uma mãe. Eu acho que é isso, assim. Lidere como uma mãe. Acho da esposa depois a gente pode até pegar o nome. Aquele cara que fez do jeito Disney de. A Sabe? gente vai colocar nos comentários. Boa, coloca nos comentários. E aí, lidere como uma mãe. Então, assim, eu vi uma palestra dela e ela fala, assim, de várias coisas que uma mãe faz e que, tipo, podem ser muito bem traduzidas por um líder, assim. Então, sem dúvida, a minha maior mudança foi ele. E eu tenho bastante orgulho da pessoa que ele se tornou, porque o principal, que são os valores, a pessoa que ele é um cara muito maneiro. Eu tenho certeza que ele vai ficar super orgulhoso assistindo isso. Não tenho dúvida. E Mesmo a mãe dele sendo uma grossona. É isso. falar que eu entendo muito você, porque eu tô vivendo isso pela primeira vez, né? Comecei agora, tudo muito novo e muda muito a gente, né? Muda. É um negócio que realmente faz a gente ter uma outra perspectiva. E nem eu imaginava que ia ser tão, tão disruptivo assim. Então, E Muda o cada fase, propósito. né, Ju, vai mudando, né? Você tem que se adaptar à nova fase, àquela nova realidade. você tem que ser flexível. Tem que ser muito flexível, né? Tem várias piadas internas para soltar, mas a gente vai encerrar, Carol, com um super agradecimento. Que bate-papo gostoso, que conversa leve. Eu tenho certeza que para o nosso público, que é um público bastante ingressante na carreira, que está buscando, que se enxerga como eu quero ser um gestor, vai se inspirar na gestora que é a Caroline. Ai, meninas, muito obrigada. Eu amei, eu amei. Eu fiz um grande movimento, assim, né, para poder estar aqui hoje, justamente porque eu acredito muito, assim, foi uma grande honra para mim. Muito obrigada por. Eu cheguei super nervosa, tá? Então, muito obrigada por vocês deixarem o ambiente leve, assim. Muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz. A gente que agradece a sua participação. Realmente foi uma conversa muito leve, como a gente gosta de fazer aqui no Incol. E o objetivo, acho que tá
tá entregue, que é passar informação para as pessoas entenderem que a mudança também não é 7 cabeças, mas que ela é um processo, né? É um processo. Ela tem todas as fases e a gente precisa viver cada uma delas. E que é um processo dolorido e tá tudo bem a gente sentir isso, porque existem formas de superá-lo. E é isso É aí. isso. Pessoal, a gente encerrou aqui. Se você ficou até aqui com a gente, não deixa de curtir, dar um like, tá bom? E, gente, se não custa nada, não paga nada, é só continuar assistindo a gente até o final, né, Aline? É isso aí. E a gente espera você até a próxima. Até a próxima Tchau, tchau. chamada.